morning! Semana especial começando e eu quero começar agradecendo a Deus pela sua saúde, pela possibilidade de eu e você estarmos aqui para começar mais um dia das nossas vidas e ter o privilégio de respirar e ouvir a palavra do Senhor. E essa semana ela está especial demais, por quê? Vocês devem ter acompanhado nas minhas redes sociais que eu tive o privilégio de assistir a gravação do Como Você Fez Isso com o pastor Júnior Rochirola, o hoster do maior podcast do Brasil, o Café com Deus Pai, que tem uma importância muito, muito especial na minha trajetória cristã, porque foi ouvindo aqui, né, em uma das plataformas que eu também sou host, a Spotify, ouvindo enquanto eu levava as crianças para a escola um episódio, enquanto eu chegava na academia para fazer o meu aeróbico, um episódio, até eu criar o hábito de ler a palavra de Deus. Então eu estou muito, muito feliz porque conhecer, olhar nos olhos, agradecer. E eu tive o privilégio de fazer uma pergunta para ele. Não sei quem aqui assistiu, mas se você não assistiu, vai lá assistir. E se você não tem o hábito de ouvir o Café com Deus Pai, escute. Se você não tem ainda o livro, compre, porque é muito importante a gente aumentar essa atmosfera cristã, essa atmosfera que tem Cristo como centro, não a religiosidade. E uma das coisas mais lindas que tem é saber que Deus é soberano e que é único e que nós podemos sim falar da palavra dele independente da religião, desde que sigamos os princípios que aqui está. A tábua de mandamentos que o Senhor revelou para Moisés e que a grande maioria de vocês conhece. Para quem não conhece, eu sugiro conhecer a história de Moisés, onde tudo começou em relação aos mandamentos. E vamos lá, essa semana nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, eu estava postergando para falar sobre ele aqui, que é a obediência. E nos últimos dias da minha vida, eu ouvi o Espírito Santo me incomodou. E me incomodou nesse sentido de vai lá e fala, não guarde só para você. E aí eu encontro mulheres que me perguntam sobre a obediência, o que é a obediência, como ser obediente a Deus. E nós vamos falar desse tema. Ao longo da semana nós vamos trabalhar o capítulo 15 da primeira carta de Samuel, aonde fala o quê? O que fala? O que traz ali muito claro? A desobediência de Saul. Para quem não sabe, Saul foi escolhido. Na verdade, Israel precisava de um rei e o Senhor designou Saul, mas ao mesmo tempo que ele viveu a glória, ao mesmo tempo que ele viveu a vitória por conta da escolha, da palavra, da necessidade, ele também viveu a queda por conta da sua desobediência. Eu quero saber se você está pronta para viver essa semana nessa temática. Vai te confrontar, mas vai te trazer ali quedas de véus, quedas de escamas, quedas de vendas, aonde você vai, um dia após o outro, mergulhar um pouco mais na importância da obediência na tua vida e na necessidade de tirar a desobediência. E vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui, deixa eu ver até onde eu vou. Eu ia ler o capítulo 15 inteiro, mas eu vou trazer pontos para que vocês me acompanhem até sexta-feira. E para quem ainda não indicou o Chá com Deus, eu falei pro pastor Júnior que eu tinha feito o Chá com Deus e ele falou, não pare, parabéns, porque assim como você está falando que eu salvei gerações, pessoas precisam de você, mulheres precisam da tua voz, porque eu contei um pouquinho para ele de um dos meus testemunhos. Então hoje eu quero pedir para você encaminhar o Chá com Deus para 3 pessoas, para 3 mulheres que precisam escutar uma palavra de Deus, principalmente que precisam ser confrontadas sobre a obediência, que seja você o ponto de confronto, porque um dia fui eu, na verdade,
seja você a usada para confrontar através da palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês capítulo 15 até o verso 8. Vamos lá, quem tiver a Bíblia, abra. Capítulo 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo. O que o Senhor disse? Tudo. T-U-D-O. Anotem essa palavra. Que lhes pertence, não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento, um período sanguinário, onde muito sangue foi derramado. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos quineus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os quineus saíram dos amalequitas. Eu vou parar no 6. Amanhã a gente volta no 7. Por quê? Quem tem a Bíblia, Elaine, eu grifei assim. Assim diz o Senhor, para ficar bem claro para mim que foi o Senhor que disse: vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição. E eu circulei tudo. E aí eu grifei aqui de novo. Depois Saul disse aos quineus. E Saul, pelo entendimento de Saul, os quineus foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então Saul decide livrar os quineus. E se a gente não ler com a interpretação do texto, a gente olha com o coração e fala: como Saul foi bondoso, ele salvou um povo. Mas lá em cima, o Senhor afirma que todos foram o quê? Perseguiram os israelitas quando os israelitas estavam saindo da onde? Do Egito. O Senhor não coloca exceções. Então eu quero parar aqui hoje para trazer para nós lembrarmos quando é que o Senhor fala e te dá uma voz e a tua mente, ela escuta a carne. Aqui nesse parágrafo eu escrevi assim na minha Bíblia, ó, tá aqui. O que aconteceu aqui quando o Saul chama os quineus e pede para eles saírem da emboscada? A vontade da carne de Saul prevaleceu uma ordem do Senhor. Qual é a chance disso dar certo? É a mesma coisa, eu não sei como isso está ecoando, mas lá em Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça. O que eu, Elaine, escuto? É a mesma coisa que eu falar aqui para vocês. Olha, o Senhor está falando que aqui na minha família não é mais para eu ter funcionária que durma, babá. Mas aí eu vou lá e fico, ai, e se eu contratar uma babá só terça, quarta e quinta? Eu não vou ter a mensalista. Sabe por quê, gente? Porque aí eu consigo quarta fazer o beach tênis com a minha vizinha que eu encontrei hoje e que aí eu não consigo porque eu tenho as crianças de manhã. Mas aí eu não tô cuidando da minha saúde? O Senhor não quer que eu cuide do meu Éden, do meu jardim? Mas aí a semana tem 7 dias. E se a babá dormir só 3
e eu ficar com 4. Será que não vai dar bom? É isso. Eu estou trazendo a voz, uma das vozes que eu escutei do Senhor, uma das. É a mesma coisa, o Senhor foi muito claro quando ele revelou para mim que não era para eu estar no carnaval. Abre parênteses, o Senhor não falou ao ouvido do meu marido. O Senhor, o Espírito Santo ainda não incomodou o meu marido. O Espírito Santo incomodou a mim. A voz do Espírito Santo foi revelada a mim. Mas eu poderia. E eu ouvi de amigas que queriam me proteger. Ai, Lê, mas sabe o que é? O casamento é importante. Cuidado para você, que são cristãs também. Cuidado para você não conflitar no seu casamento. E aí eu jejuei, aí eu ajoelhei, aí eu fui fazer escola de intercessão, aí eu fui para a igreja, aí eu entreguei, eu falei, Espírito Santo de Deus, conduza a minha boca, traga mansidão no meu coração, revela-te a mim. O que é para eu fazer segundo a tua vontade, Espírito Santo de Deus? O que é para eu fazer? E dia após dia as revelações aconteciam. Mas eu poderia desobedecer à voz do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, que é o Espírito do Senhor, que faz parte da Santíssima Trindade. Eu poderia desobedecer. E eu poderia usar 1000 coisas da minha carne, eu poderia usar coisas do mundo, eu poderia me vestir de histórias, mas eu entendi, eu fui buscar o que? Na palavra. Pastora Lídia, pastora que eu criei uma conexão e estou conhecendo lá da Estância Paraíso. Eu tomei a decisão de não ir, pastor, o Espírito Santo se revelou para mim. O que eu faço? Aonde eu leio mais? Eu tenho sede de ti, Espírito Santo. E a pastora mandou. Leia Efésios todos os dias, e eu ajoelhava na porta do quarto do meu marido e eu declarava, e eu comprava as batalhas espirituais, e eu marchava, e eu ia, e eu vinha, e eu fazia a minha parte, de acordo com a voz que eu escutei. O que você já escutou e que a sua cabeça, a sua carne, a sua fraqueza teima a dar um jeitinho? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para o Senhor não existe meia obediência. Ou você escolhe obedecer ou desobedecer. Entenda que obediência não significa resultado rápido, porque o Senhor conhece o nosso coração. Eu ainda não vivo todas as conquistas da obediência, mas o Senhor conhece o meu coração. E Ele sabe o que eu faço todos os dias. E Ele conhece, Ele sabe. E cada vez mais o Espírito Santo revela exatamente para onde que eu devo ir, aonde eu não tenho que ficar confusa. Então eu desejo para essa semana, eu declaro sobre a sua vida, num movimento mesmo pentecostal, de o pé suar, de dar vontade de marchar, da mão não parar e falar: o Senhor tem algo a te dizer sobre a sua desobediência. O Senhor tem algo para declarar na tua vida essa semana. Aonde está a sua desobediência? É a forma que você cuida da sua família, é a forma que você cuida dos teus negócios, é a forma que você cuida das tuas finanças, é a forma que você cuida da tua saúde física, emocional, os teus vícios de compulsão por compras, por comida, por sexo, por pornografia. Qual é a tua compulsão? Qual é a tua desobediência? São as histórias que você conta para falar que não tem tempo para ouvir o Senhor? Quinta-feira agora, dia 10, eu vou dar uma aula sobre isso. Eu criei uma estratégia. Tomara, Deus, louvado seja o Senhor, que dê tempo para trazer da forma lúdica que eu quero trazer para vocês, e mostrar, ei, aonde que você não tem tempo para louvar o Senhor? Aonde que você não tem tempo para escutar o Senhor? Olha aqui, ó, eu vou te mostrar como é que você tem tempo. É que a história da tua carne está falando que você não tem tempo, porque também já falou para mim
Então eu quero trazer isso para você. Nem sei porque que eu falei isso, não estava na minha mente, mas o Senhor tem algo para você, porque quem tem ouvidos, ouça. E eu te vejo amanhã, terça-feira.